Eu valho 4,7 bilhões de reais. Possuo 17 abrigos de luxo em 3 continentes, cada um projetado para me manter vivo quando a civilização entrar em colapso. Mas nada disso importou quando morri em 15 de março, exatamente às 23h47. E o que descobri sobre esses abrigos vai aterrorizar cada elite deste planeta. Meu nome é Marcos Silva e nunca acreditei nessas histórias de experiências próximas à morte. Sempre achei que eram apenas invenções, ilusões de pessoas procurando atenção. Mas o que Jesus me revelou sobre o verdadeiro propósito dos abrigos das elites vai mudar tudo o que você pensa saber sobre preparação para a sobrevivência. Veja bem, eu tinha tudo. Minha ilha privada no Caribe me custou 200 milhões de reais. Minha instalação subterrânea no Uruguai desce 12 níveis, com fazendas hidropônicas que poderiam alimentar 1.000 pessoas por 50 anos. Eu tinha sistemas de purificação de água que valiam mais do que o PIB de muitos países, filtração de ar para suportar um ataque nuclear e munição suficiente para armar um pequeno exército. Mas o que me assombra agora é que cada real que gastei era como construir meu próprio caixão espiritual, tijolo por tijolo, sem nem ao menos perceber. A ironia é devastadora. Passei décadas me preparando para cada possível catástrofe, exceto aquela que realmente aconteceu comigo naquela noite. Um simples ataque cardíaco no meu apartamento em São Paulo, enquanto revisava os projetos do meu novo abrigo no Chile. A luz do escritório se apagou e eu parti. Hora do falecimento, 23h47. Mas o que aconteceu em seguida vai destruir tudo o que você acredita sobre riqueza, poder e preparação espiritual. Mas eu não estava realmente morto. De repente, estava flutuando acima do meu corpo, observando os paramédicos trabalhando freneticamente no meu cadáver. O mais estranho não era me ver deitado ali, mas a completa ausência de medo. Pela primeira vez em 20 anos, eu não estava calculando riscos nem planejando rotas de fuga. Eu simplesmente observava, então tudo mudou. Intro-end. Subitamente me vi em algo que só posso descrever como um túnel, mas não feito de rocha ou metal. Era construído de luz pura, que de alguma forma tinha textura, calor e som. Cores que não existem na Terra me envolviam. E ouvi sons que não eram exatamente música, mas que tocaram minha alma diretamente. Toda a experiência pareceu mais real do que qualquer sensação física que eu já tivera quando vivo. No final deste túnel estava uma figura. Mesmo à distância, sabia que era Jesus Cristo. Não a imagem pálida e fraca que via em pinturas, mas um ser irradiando um poder e autoridade tão grandes que cada célula do meu corpo espiritual o reconheceu instantaneamente. Seus olhos pareciam conter toda a sabedoria da eternidade. E quando ele olhou para mim, senti-me simultaneamente exposto e completamente conhecido. A primeira coisa que ele disse me chocou mais do que minha própria morte. Marcos, você quer ver para que realmente estava se preparando? Pensei que ele quisesse me mostrar se meus abrigos funcionariam em uma catástrofe global. Mas o que ele revelou era muito mais aterrorizante do que qualquer guerra nuclear ou colapso econômico que eu já havia imaginado. Jesus estendeu a mão e, de repente, estávamos no meu abrigo no Uruguai. Mas não estava como eu o havia construído. As paredes estavam cobertas de símbolos que nunca tinha visto antes. Símbolos que pareciam pulsar com uma energia escura que fez minha forma espiritual recuar. Os sistemas de ventilação que eu havia instalado para manter o ar limpo estavam, na verdade, puxando outra coisa para dentro do complexo. Algo que não era ar de forma alguma. Imagine descobrir que cada respiração de segurança que você cuidadosamente criou era, na verdade, veneno espiritual sendo bombeado diretamente para dentro do seu santuário. Seus abrigos, disse Jesus, sua voz carregando um peso que fez toda a estrutura ao nosso redor tremer, nunca foram projetados para protegê-lo do que está por vir. Eles foram projetados para contê-lo. Olhei para ele confuso. Estes eram meus abrigos, construídos com meu dinheiro,
projetados por engenheiros que eu pessoalmente selecionei e aos quais paguei fortunas para garantir sua lealdade e sigilo. Eu não entendo, sussurrei, embora o som não funcionasse da mesma forma naquele reino. Jesus caminhou até o que eu havia imaginado ser um sistema de purificação de água. Com um simples toque, o invólucro de metal caiu como papel, revelando algo que fez minha forma espiritual recuar. Em vez de equipamentos de filtração, havia uma complexa matriz de tecnologia que eu nunca tinha visto antes. Dispositivos que zumbiam com uma energia que parecia antiga e maligna. Olhe mais de perto, ele ordenou. Ao me aproximar, pude ver que aquilo não eram purificadores de água de forma alguma. Eram algum tipo de dispositivos de transmissão, transmitindo sinais que eu podia agora perceber em meu estado espiritual. Os sinais não eram aleatórios. Eram coordenados, sincronizados com dispositivos idênticos em abrigos ao redor do mundo. Meus abrigos, todos eles. A revelação me atingiu como gelo nas veias. Não éramos sobreviventes individuais nos preparando separadamente. Éramos ovelhas sendo conduzidas para o mesmo matadouro, cada um pensando ser o esperto que escapou do rebanho. Então Jesus revelou algo ainda mais arrepiante. Cada família de elite, cada bilionário que construiu esses santuários subterrâneos, continuou ele, foi guiado pelos mesmos sussurros, pelos mesmos consultores financeiros, pelos mesmos arquitetos. Mas nenhum de vocês perguntou de onde vieram os verdadeiros projetos. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Pensei em todos os consultores misteriosos que me abordaram ao longo dos anos. Homens e mulheres que pareciam saber exatamente o que eu precisava antes mesmo de eu identificar os problemas. Eles forneceram tecnologias que não deveriam existir ainda. Soluções incrivelmente avançadas comparadas a qualquer coisa disponível no mercado. Lembrei-me de assinar contratos em salas de reunião onde a iluminação sempre parecia um pouco estranha, onde as sombras dos outros participantes caíam em direções que contrariavam a posição das lâmpadas. Eu atribuía isso ao estresse e à paranoia, mas agora, vendo esses dispositivos, percebi que algo mais estava influenciando essas reuniões desde o início. Como explicar o peso devastador de descobrir que cada decisão brilhante de negócios que você tomou era, na verdade, alguém te manipulando como um fantoche? Quem? Consegui perguntar. Jesus se virou para mim e pela primeira vez vi algo em sua expressão que me aterrorizou mais do que qualquer coisa que já havia testemunhado até então. Tristeza. Uma tristeza profunda, infinita. A mesma entidade que convenceu os primeiros humanos de que poderiam se tornar como Deus, simplesmente adquirindo o conhecimento certo. Aquela que sussurra para cada geração que podem se salvar através de sua própria sabedoria e preparação. O abrigo ao nosso redor começou a se transformar e mudar. De repente, pude vê-lo como existiria no futuro. As comodidades de luxo haviam desaparecido. Os espaços de convivência confortáveis haviam se transformado em algo que se assemelhava mais a celas do que a quartos. As pessoas dentro, meus companheiros de elite que haviam sobrevivido a qualquer catástrofe que os havia levado para baixo da terra, não estavam vivendo em conforto e segurança. Mas o que testemunhei a seguir vai assombrá-lo muito depois que este vídeo terminar. Imagine a prisão mais exclusiva do mundo. Grades de ouro, cortinas de seda sobre janelas gradeadas e refeições gourmet servidas para detentos que já não se lembram de que são prisioneiros. Porque eles estavam presos. Os dispositivos de transmissão estavam ativos agora, transmitindo sinais que pareciam penetrar diretamente nas mentes dos sobreviventes. Observei com horror enquanto pessoas que eu reconhecia, bilionários e líderes mundiais com quem eu havia participado de reuniões, caminhavam pelos corredores com expressões vazias. Eles se moviam em perfeita sincronização, como se controlados por alguma força externa. Esses eram homens e mulheres que um dia comandaram multinacionais, moveram mercados,
derrubaram governos com uma ligação telefônica. Agora caminhavam como zumbis em ternos caríssimos, seus olhos tão vazios quanto janelas quebradas. Os abrigos não são refúgios, Jesus disse em voz baixa. Eles são pontos de coleta. Tentei processar o que estava vendo. Pontos de coleta para quê? Para almas que acreditaram que poderiam alcançar a salvação através da preparação material, ao invés da entrega espiritual. Jesus apontou para um painel na parede que mostrava a localização de cada complexo de abrigos importante na Terra. Milhares deles, todos conectados pela mesma rede de sinais, todos contendo a mesma tecnologia oculta. O que eu havia imaginado como uma coleção dispersa de projetos individuais de sobrevivência era, na verdade, um sistema global coordenado. Era como ver uma teia de aranha pela primeira vez. O que parecia ser fios separados era, na verdade, uma armadilha gigantesca. E nós éramos as moscas que pagaram bilhões pelo privilégio de serem capturadas. Cada dólar gasto nessas instalações, cada hora de planejamento e construção, foi guiado por uma inteligência que quer que a humanidade escolha a autoobservação em vez da fé em Deus. O teste supremo não é se você pode sobreviver a uma catástrofe. É se você confiará em seu próprio poder ou se renderá ao meu. Pensei em todos os outros bilionários que eu conhecia que haviam construído complexos semelhantes. Nunca falamos abertamente sobre isso, mas todos nós fomos impulsionados pelos mesmos medos, os mesmos consultores, as mesmas tecnologias de ponta. Achávamos que estávamos competindo uns contra os outros pelas melhores chances de sobrevivência, mas na verdade estávamos trabalhando juntos para construir uma armadilha para nós mesmos. A parte mais assustadora era perceber como tudo se encaixava perfeitamente. A crescente agitação social, o aumento da frequência de desastres naturais, a instabilidade econômica que parecia projetada para empurrar as pessoas em direção a medidas desesperadas. Todos nós estávamos respondendo a crises que nos empurravam para a mesma solução: ir para baixo da terra, salvar a si mesmo, confiar apenas em seus próprios recursos. Mas e se eu te contasse que cada crise, cada ameaça, cada razão que tivemos para construir esses abrigos foi orquestrada como uma sinfonia de medo, conosco dançando para uma música que nem sequer conseguíamos ouvir? Então Jesus revelou algo que mudou tudo o que eu pensava saber sobre sobrevivência. Nesta visão, vi o momento em que cada abrigo selaria suas portas pela última vez. De fora, pareceriam santuários perfeitos, protegendo os indivíduos mais poderosos da humanidade. Mas por dentro, eram outra coisa completamente diferente. Uma vez que essas portas se fechassem, nunca mais se abririam. Não porque o mundo exterior fosse perigoso demais, mas porque as pessoas dentro não mais desejariam sair. Imagine a prisão mais sedutora já criada, onde os internos imploram para ficar trancados e consideram a liberdade como sua maior ameaça. Os sinais transmitidos garantiriam que cada sobrevivente esquecesse completamente o mundo exterior. Eles existiriam em um estado de contenção perfeita, convencidos de que estavam seguros, enquanto na verdade estavam sendo mantidos em um cativeiro espiritual. É por isso que eu vim à Terra, Jesus me disse. Não apenas para oferecer salvação, mas para avisar a humanidade de que cada sistema que eles constroem para se salvar acabará se tornando sua própria prisão. Enquanto estávamos naquele bunker transformado, observando o futuro pelo qual eu havia gasto bilhões tentando construir, senti uma onda de emoções que nunca havia experimentado em vida. Medo, vergonha e a certeza de que havia sido completamente enganado. Mas sob essas percepções esmagadoras havia algo mais. Algo que não deveria ser possível, dado o que eu estava vendo. Esperança. Como sobrevive a esperança no próprio inferno? Porque era exatamente isso que eu estava encarando. Meu inferno pessoal, construído com meu próprio dinheiro. Por que está me mostrando isso? E perguntei. Jesus se virou para mim com aqueles olhos que pareciam conter toda a eternidade. Porque você ainda não morreu.
Atrás de mim jazia o mundo que acabara de ver. O mundo onde os indivíduos mais poderosos da humanidade haviam caminhado voluntariamente para sua própria prisão espiritual. À minha frente estava algo que eu não conseguia perceber completamente, mas que irradiava o mesmo amor e autoridade que eu havia sentido emanando de Jesus. Marcos, ele disse, você pode voltar à sua vida e vivê-la para mim, mas precisará fazer uma escolha que lhe custará tudo o que construiu. Pensei nos meus bunkers, na minha riqueza, nos meus planos cuidadosamente elaborados de sobrevivência. Então pensei no que acabara de testemunhar, no destino final de toda aquela preparação e autossuficiência. É como estar numa encruzilhada onde um caminho leva a tudo pelo que você trabalhou e o outro caminho leva a perder tudo, mas apenas um deles realmente leva à vida. Que escolha! Você pode voltar e avisá-los. Conte à elite o que seus bunkers realmente são. Ajude as pessoas a entenderem que a salvação não vem de se esconder sob a terra, mas de se render a algo maior do que seu próprio poder. As implicações eram devastadoras. Tudo pelo que eu havia trabalhado, cada relacionamento que havia cultivado na comunidade dos bilionários, cada plano cuidadosamente traçado para preservar minha riqueza e status através do caos iminente, tudo teria que ser sacrificado para contar uma verdade que ninguém quereria acreditar. Mas o que eu havia visto era real demais, assustador demais para ser ignorado. Se eu fizer isso, disse, eles me destruirão. Minha reputação, meus negócios, tudo. Consegue imaginar escolher se tornar o homem que alerta as pessoas sobre a própria indústria que o enriqueceu? Eu me tornaria um traidor da minha própria classe, um denunciante contra o complexo de sobrevivência da elite. Jesus sorriu e pela primeira vez desde que essa experiência começou, senti paz. Marcos, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? A escolha era clara, mesmo que o custo fosse devastador. Eu poderia voltar à minha vida e continuar construindo meu império de bunkers subterrâneos, sabendo que eram, na verdade, prisões. Ou poderia abrir mão de tudo, pelo que havia trabalhado, e tentar salvar pessoas que me odiariam por lhes contar a verdade. Enquanto considerava essa decisão impossível, Jesus me mostrou uma última visão. Vi a mim mesmo retornando à vida, mas não como a mesma pessoa que havia morrido. Eu carregaria comigo o conhecimento do que realmente estava acontecendo, o fardo de tentar avisar pessoas que estavam determinadas a não ouvir. Mas também carregaria outra coisa, a absoluta certeza de que havia uma saída da armadilha, até para pessoas como eu, que haviam passado a vida inteira confiando apenas em seu próprio poder. A visão se dissipou e me encontrei olhando diretamente nos olhos de Jesus Cristo, esperando minha resposta. Então volte, ouvi ele dizer, embora seus lábios não se tivessem movido. Ainda há algo que você precisa fazer. Foi então que a parte mais aterrorizante da minha experiência inteira começou. Porque Jesus revelou o verdadeiro motivo pelo qual a elite estava sendo reunida naqueles bunkers. E o que ele me mostrou sobre seu propósito real vai te chocar além de tudo o que você já imaginou. Enquanto estávamos ali, naquele espaço transformado, a presença de Jesus era diferente de tudo que eu havia experimentado em meus 72 anos. E acredite em mim, eu achava que havia experimentado tudo que o dinheiro podia comprar. O próprio ar parecia vibrar numa frequência que contornava meus ouvidos e falava diretamente à minha alma. Seus olhos não eram apenas marrons ou azuis. Eram como olhar para cores que não existem na Terra, alternando entre dourado e a própria luz. Você já esteve próximo de um poder puro, não o poder artificial da riqueza ou da posição, mas o tipo de poder que criou galáxias com um sussurro. Cada célula do meu corpo espiritual reconhecia seu Criador. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Todas aquelas reuniões de diretoria, onde eu havia comandado salas inteiras de executivos, todos aqueles negócios onde eu havia equilibrado milhões, e ali estava eu,
como uma criança tremendo diante dessa figura que irradiava uma autoridade que fazia minha riqueza parecer trocados. Imagine cada tática de intimidação que você já usou, cada jogada de poder que fez outros tremerem. Então multiplique isso por infinito e reverta contra você mesmo. É assim que se sente estar diante de Jesus. Meu filho, ele disse, e sua voz carregava o peso de todos os oceanos, mas era tão suave quanto a canção de ninar da minha avó. Você construiu para si mesmo uma fortaleza bem interessante, não é? Consegui apenas acenar, minha garganta seca como areia do deserto. O bunker, minha obra-prima de engenharia de sobrevivência, de repente parecia fino como papel ao nosso redor. As paredes reforçadas, que me custaram 40 milhões de reais, pareciam insignificantes em sua presença. Me diga, Jesus continuou, seu olhar penetrando cada camada do meu ser, de que você está realmente se escondendo? A pergunta me atingiu como um martelo demolidor no peito. Do que eu estava me escondendo? A resposta óbvia era caos, colapso, o fim da civilização como a conhecíamos. Mas enquanto aqueles olhos me vasculhavam, senti camadas de engano se descascando como tinta velha. Você conhece aquele momento em que alguém te faz uma pergunta simples e, de repente, você percebe que vem mentindo para si mesmo há décadas? Foi exatamente isso que senti, com o peso da eternidade por trás. O colapso econômico, gaguejei. Agitação social. Guerra nuclear. Desastres climáticos. Cada palavra soava oca ao sair da minha boca. Ele sorriu, e esse sorriso continha compaixão infinita e uma tristeza profunda. Marcos, você construiu este refúgio para o seu corpo, mas o que construiu para a sua alma? Uma avalanche de emoções me atingiu. Medo, vergonha e a certeza esmagadora de que eu não merecia estar na presença dele. Cada negócio onde esmaguei empresas menores. Cada político que comprei, cada trabalhador que demiti para aumentar o lucro trimestral. O peso de tudo desabou como uma avalanche. Mas aqui é onde a coisa fica realmente chocante, e sei como isso pode soar. Jesus levantou a mão, e de repente eu podia ver além das paredes do abrigo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Vi redes de abrigos semelhantes se espalhando pelo globo, conectados como nós em uma vasta teia. Bilionários, líderes mundiais, magnatas da tecnologia, todos se encolhendo em seus palácios subterrâneos. Os arquivos secretos do Vaticano, 3 níveis abaixo. O misterioso complexo subterrâneo do Aeroporto Internacional de Brasília. Os elaborados sistemas de túneis sob as grandes cidades. Mas mais do que isso, vi a escuridão espiritual que os conectava. Esses não eram apenas esconderijos físicos, eram prisões espirituais. A elite acredita que está se preparando para a sobrevivência, disse Jesus, sua voz agora carregando uma urgência que gelou meu sangue. Mas, na verdade, estão se preparando para o julgamento. Cada abrigo é um túmulo. Cada fortaleza subterrânea é uma jaula que vai prender suas almas na escuridão. E se cada medida de segurança que você instalou for, na verdade, uma fechadura na cela da sua própria prisão espiritual? Meus joelhos fraquejaram. Passei décadas fazendo networking com essas pessoas, planejando com elas, compartilhando informações sobre cenários de colapso. Todos nos convencemos de que éramos os espertos, os preparados, os sobreviventes. Mas parado ali, naquela luz sobrenatural, percebi que estávamos construindo nossos próprios túmulos. Mas, Senhor, sussurrei, e o caos que está por vir? As guerras, as fomes, o colapso. Vimos os sinais. Rodamos os modelos. A expressão de Jesus ficou ainda mais séria. O caos é real, Marcos, mas o preparo físico sem preparo espiritual não é apenas inútil, é perigoso. Seus abrigos se tornarão suas prisões espirituais. Exatamente aquilo que você acha que vai salvá-lo vai condená-lo. Ele fez um gesto novamente e vi visões que se gravaram para sempre na minha memória. Vi meus amigos bilionários presos em seus abrigos enquanto a escuridão espiritual os consumia. Vi líderes enlouquecendo em seus complexos subterrâneos, cortados da luz de Deus.
Vi a mim mesmo, velho e amargo, morrendo sozinho em minha fortaleza, enquanto minha alma definhalava. Lá estava eu, o cadáver mais rico no túmulo mais caro já construído, rodeado por todos os luxos, exceto a única coisa que realmente importava: a presença de Deus. O verdadeiro preparo, ele continuou, não é estocar comida ou munição, é estocar fé, é construir riqueza espiritual enquanto ainda é possível. Porque o que está por vir vai separar aqueles que confiam em riquezas terrenas daqueles que confiam em tesouros celestiais. Não sei explicar o que aconteceu depois, mas comecei a chorar. 72 anos de orgulho, controle e autossuficiência se despedaçaram como um castelo de cartas. Todas as minhas conquistas, toda a minha riqueza, todos os meus planos cuidadosamente elaborados pareciam castelos de areia diante de um tsunami. O que faço? Solucei. Já construí tudo. Já investi tudo em sobrevivência física. Jesus colocou a mão no meu ombro e um calor inundou meu corpo como luz líquida. Use o que tem, mas use para propósitos espirituais. Seu abrigo pode se tornar um lugar de oração e preparação para a alma. Seus recursos podem alimentar os famintos e abrigar os sem-teto. Sua influência pode avisar os outros sobre o engano espiritual de confiar na segurança mundana. Mas então ele disse algo que mudou tudo. Algo que estou arriscando minha reputação, meus relacionamentos e minha posição nos círculos de elite para contar. O caos que está por vir não é aleatório, Marcos. É proposital. Foi projetado para separar o trigo do joio, para revelar quem verdadeiramente confia em Deus e quem confia em Mamon. Seus colegas bilionários não estão se preparando para a sobrevivência, estão sendo preparados para o julgamento. O que mais me apavora, o quanto todos nós caminhamos voluntariamente para essa armadilha, cada um pensando que estava sendo mais esperto que o sistema, enquanto o sistema nos manipulava como peças em um tabuleiro de xadrez. Ele se aproximou e suas próximas palavras pareceram ser gravadas a ferro em minha consciência. Os abrigos não são refúgios da tempestade, são ímãs para a escuridão espiritual. Quanto mais fundo você for para se esconder da luz de Deus, mais fundo você afunda na prisão espiritual. Cada nível que construí mais fundo era como cavar meu próprio túmulo. Um luxo por vez, convencido de que estava construindo uma escada para a segurança, quando na verdade estava construindo uma escada para o inferno. Senti o peso da revelação me esmagando. Tudo o que achava que sabia sobre sobrevivência, sobre preparação, sobre proteger o que mais importa, havia sido virado de cabeça para baixo. As estratégias que pareciam tão lógicas, tão prudentes, tão inteligentes, eram, na verdade, suicídio espiritual. Você será meu mensageiro, Marcos? Jesus perguntou. Vai avisar os outros antes que seja tarde demais? E parado ali, naquele encontro sobrenatural, diante da escolha entre minhas mentiras confortáveis e a verdade desconfortável, tomei uma decisão que mudou tudo. Olhei nos olhos que continham a própria eternidade e sussurrei: sim, Senhor, eu contarei. Contarei a todos. Era como escolher ser a única pessoa gritando fogo em um teatro onde as pessoas pagaram bilhões de reais por ingressos para sua própria destruição. Quando essas palavras saíram da minha boca, a presença começou a se dissipar, mas a convicção permaneceu queimando em meu peito como um fogo sagrado. Eu havia sido transformado de um construtor de fortalezas medroso em um mensageiro da verdade espiritual. Agora, você entende o que Jesus me revelou sobre os bunkers de elite. A verdade que vai aterrorizar cada bilionário neste planeta. Seus santuários de R$1 bilhão são, na verdade, prisões espirituais, projetadas não para protegê-los do caos, mas para conter suas almas para a eternidade. Cada fortaleza subterrânea é um túmulo. Cada complexo de sobrevivência é uma armadilha. Cada elite que acha que está preparada para os tempos finais está, na verdade, se preparando para seu próprio cativeiro espiritual. Esta é a revelação pela qual morri para receber e pela qual voltei para compartilhar.
As preparações físicas que você pensa que vão salvá-lo podem, na verdade, condená-lo. Os bunkers subterrâneos, os estoques de sobrevivência, as comunidades fechadas não são refúgios do julgamento. São monumentos ao próprio orgulho e autossuficiência que trazem o julgamento. E agora você viu, através dos meus olhos, o que espera aqueles que confiam na segurança terrena em vez da salvação celestial. Se esta revelação tocou seu coração, se você sente aquele arrepio em seu espírito, reconhecendo a verdade do que testemunhei, então este encontro era destinado a você. Jesus não apenas me mostrou o destino da elite, ele revelou o caminho que leva à verdadeira segurança quando o caos chegar. A verdadeira preparação não é sobre sobreviver à tempestade no subsolo. É sobre permanecer firme em fé na superfície, confiando não em paredes de concreto, mas nos braços eternos do Todo-Poderoso. Enquanto outros cavam mais fundo na escuridão espiritual, você pode escolher olhar para cima em direção à luz. Escolha a preparação espiritual sobre a segurança material. Escolha a confiança em Deus sobre a confiança em seus próprios recursos. Escolha construir seu tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem destroem, e onde ladrões não podem entrar para roubar. Porque agora vi ambos os lados, os bunkers de bilhões de reais que se tornam gaiolas espirituais e a presença divina que oferece verdadeira proteção. A chave para a verdadeira segurança não está em cavar mais fundo no subsolo, está em se render completamente àquele que controla tanto o caos quanto a calma.